Aleluia, aleluia. José, Elias e Paulo nos ensinam a enfrentar o desânimo. Todos nós em algum momento já seguramos alguém pela mão e levantamos o irmão caído, e vimos Deus usar as nossas próprias palavras para reacender brasas apagadas. Alguém já fez isso? Amém? Você já precisou falar para alguém, viu? Não existe não é? É precioso demais ser instrumento de Deus numa hora dessa. Não existe uma pergunta que sempre volta, mais cedo ou mais tarde. Eu pergunto para você, o que fazer quando chegar a nossa vez de ser levantado por alguém? Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o desânimo. Em primeiro lugar, o desânimo alcança até os fortes. Eu quero deixar aqui para vocês um texto base. Aleluia, oh glória a Deus. Jó capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Eis que ensinastes a muitos e fortaleceste as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que te opressavam, e os joelhos desfalecentes fortalecestes. Mas agora que se trata de ti, Jó, te enfadas, e tocado te perturbas. Porventura não era teu temor de Deus, a tua confiança, a tua integridade dos teus caminhos, a tua esperança? Sabe quem está falando com Jó aqui? Alguém que às vezes já falou com a gente também. O tal de Elifaz, era um dos amigos de Jó, e foram um dos 3 primeiros amigos de Jó a se encontrar com Jó depois que ele fica pobre, depois que ele perde tudo. Essas palavras soaram com uma pessoa que, ao invés de fortalecer, mas ele visita alguém que está com dor, e ao invés de animar, ele desanima. Essas palavras soaram como um diagnóstico e ferida no mesmo tempo. Elas revelam uma verdade profunda. O desânimo é uma experiência humana universal. Jó era um homem íntegro, diz a palavra de Deus, mas ele desabou. Elias era profeta de fogo, mas ele também pediu a morte. Paulo, apóstolo das nações, enfrentou açoites, prisões, naufrágios, abandonos, mas o desânimo também o pegou em um dia. O desânimo, irmãos, não é sinal de fraqueza espiritual, é lembrete que nós somos humanos. É como diz em Salmo 103, ele sabe que nós somos pó. Diga assim, ele sabe que nós somos pó. A boa notícia é que Deus não se escandaliza com a nossa fraqueza. Ele se aproxima dela. Em segundo lugar, você precisa identificar a raiz desse desânimo. Quando esse homem vai visitar Jó, ele questiona Jó: Jó, você não era um homem íntegro? Você não era aquele que levantava pessoas que estavam caídas, animava pessoas desanimadas? Agora você fica aí? Ele não trouxe uma palavra de conforto, ele trouxe um diagnóstico. Mas quando você vai ler, você verifica que Elifaz não deixou nenhuma palavra de conforto. Em segundo lugar, você precisa identificar a raiz do seu desânimo, porque senão você vai ter problemas. Tem pessoas que estão desanimadas. Interessante isso, né? Eu conversei com a pessoa essa semana e eu fiquei ouvindo, e a pessoa começou a falar bastante coisa da vida dela, e depois ela culpou a igreja, porque ela disse assim: pastor, eu vou dar um tempo na igreja. Aí depois que a pessoa falou, eu falei: mas o que a igreja tem a ver com isso? Como assim? Então você precisa, para vencer o desânimo, identificar a raiz do desânimo. Provérbios 13, verso 12: a esperança se adia e faz adoecer o coração.
A esperança que se adia faz adoecer o coração. Às vezes alguma coisa está em você em desespero, e você não sabe diagnosticar, e você transfere. Imagino que todos os nossos fracassos Deus é culpado, sim ou não? Sim ou não? Na maioria das vezes a gente culpa Deus, né? Ô Deus, você não está vendo? Mas é difícil quando os méritos, quando as palmas, dá dó maior para mim. Por isso que eu gosto muito de um hino que fala assim: vou agradecer por tudo que fizeste a mim, não merecedor. Está em dó maior mesmo. Mas desce o seu amor por mim. Eu vou pegar já essa parte. E se o aplauso Fá maior, Lá menor, eu receber, no Calvário irei me gloriar. Aí vem lá em Dó, a Deus, Mi maior, seja a glória a Deus. Fá, seja a glória, Mi maior, a Deus. Lá menor, seja a glória. Entende? Porque quando a coisa dá certo, é louvado seja eu, é engrandecido seja eu. Aí você pode pensar, mas e no desânimo? A Bíblia era cirúrgica. O coração adoece quando o que esperamos não acontece no tempo que nós desejamos. Vocês me entenderam? A esperança que se adia faz adoecer o coração. Elias foi um exemplo perfeito. O profeta Elias, um homem que desafiou os profetas de Baal, o homem que ora para descer fogo do céu e desce, o cara que andou com Deus. Mas Elias, em um momento, por causa de uma rainha, ele esperava uma coisa e aconteceu outra. O céu havia descido lá no Carmelo, mas o coração de Israel não havia mudado. Ele esperava um avivamento, mas o que ele recebeu? Ameaça de morte. Porque nem sempre a multidão vai estar com você, irmão. Nem sempre a multidão vai te aplaudir. E vou dizer uma coisa: tem uma multidão complicada, a igreja. Aguenta aí. Se tem uma multidão complicada, a igreja. Aqui a gente ora, a gente prega, fala para a pessoa vir. Vem como você está, aceita Jesus. E a pessoa vem aqui, né? Se no segundo culto ela não vir nos padrões que você acha que ela tem que vir, aí você já olha. Eu diria que até mais as mulheres, que a mulher se veste para mulher, não é? Aquela asinha veio para a igreja, agora a roupa dela curta. Você foi conversar com ela, saber se ela tem mais roupa? Será que você foi conversar com ela para saber se você pode ajudar ela? Às vezes não deu nem o tempo dela comprar a roupa certa. Se tem um povo difícil de lidar, é o tal do povo que fala que é crente. Porque nós somos exímios julgadores. A gente só sabe julgar. E na nossa régua, no nosso julgamento, não tem a misericórdia. Eu vou dizer uma coisa para você: se Deus usar a misericórdia que você usa para os outros, você está... Não posso falar o nome, você vai falar que eu mandei você para o inferno. Mas é a Bíblia que fala que existe que tem o inferno. Você está lá. Ou eu estou errado? Não ouvi nada. Ou eu estou errado? Não, pastor, aqui nós somos tudo bonzinho. A gente, pastor, pastor, nós temos uma... pastor, me engana que eu gosto. Não. Elias, o povo tinha virado as costas. E às vezes é assim. Às vezes Deus levanta o profeta. Eu vou dizer uma coisa para você: se Deus levantou você como profeta, espere sofrer. Porque
os profetas não tiveram morte boas. Pode reparar. Porque eles eram aqueles homens que chegavam para o rei e diziam: ó rei, você errou. E você acha que o rei ia falar: opa, joia, hashtag estamos juntos, vamos tomar um café? Sim ou não? Não. Então, irmão, Elias estava sozinho, pensava ele. Ele esperava a honra e encontrou uma perseguição. Ele esperava reconhecimento e encontrou a solidão. Sabe o resultado? O coração dele ficou adoecido, a alma ficou cansada, a mente ficou confusa. Muitas vezes não é a falta de fé, é o excesso de expectativa própria. Nós colocamos uma expectativa em alguma coisa, e quando aquilo não acontece do jeito que a gente queria, misericórdia. Não é? Não é ausência de Deus, é presença de metas que Ele nunca pediu. O desânimo floresce no solo das expectativas frustradas. Em terceiro lugar, o desânimo nos empurra para o isolamento. 1 Reis 19, verso 9, o que Elias fez? Quando ele viu que ele achou que estava só, porque eu falo que ele achou, porque depois eu vou dizer que ele não estava. Elias entrou numa caverna, passou a noite ali. A caverna sempre é um símbolo de fuga. Por isso que as pessoas, quando estão doentes, as pessoas quando estão desanimadas, a primeira coisa que faz é fugir. Ele não quer estar onde estão pessoas. Por isso que ele não quer vir para a igreja. A igreja é comunidade, então ele não quer vir. Ele quer fugir, não é? A caverna é símbolo de fuga, de solidão, de retração. Todos nós temos uma caverna emocional. A cama fechada, o silêncio prolongado, o afastamento. Ou, entre aspas, não quero falar com ninguém. Hã? Ou ninguém nunca disse isso aqui? Não quero falar com ninguém. Mas Provérbios capítulo 18, verso 1, nos alerta que o isolamento nunca cura. Provérbios 18, 1, quem se isola busca interesses egoístas e rejeita a sabedoria. Então, quando isso estiver pegando você, quando o desânimo estiver pegando você, você vai para mais perto de pessoas. Só que pelo amor de Deus, não pegue, vocês são curiosos, né? Calma, só vou enxugar aqui, seus curiosos. Daqui eu vejo o zoinho de vocês. Ô glória. Pode dar um aleluia? Seus curiosos. Quando você estiver sem esperança, procure um que está sobrando esperança para andar junto. Hã? Tem uma passagem linda na Bíblia, que 2 discípulos estavam caminhando lá no caminho de Emaús. Jesus tinha sido morto, e foi uma miséria aquilo, uma violência, e eles desanimados, vamos embora, porque senão vão matar a gente também. Caminhando para o meu lar, na estrada aí tão só, esse mesmo tom, meu coração quebrado, numa dúvida cruel, sem saber se o viver ou morrer é a solidão. Quando à beira do caminho, quem encontrou? Eles lá caminhando, desanimados, dois desanimados, igual você. Ele quer me pegar mais não. Ei, bebê, ó vida, ó céus. Tá fraco. A galinha garizé, tá lá. Mas eles começaram a andar. Só que eu vou dizer uma coisa para você: aonde você andar, esse Jesus de Nazaré vai achar você. Eles começaram a andar, e lá num lugar, lá numa encruzilhada, um homem encontra com eles. Ei, por que vocês estão tristes? Porque o nosso mestre morreu. Que mestre? O Jesus. Que Jesus? Ué, você está onde você é? Você não viu aí o que aconteceu? A crucificação, mataram ele entre dois ladrões. De onde você é? Mas à medida que eles foram caminhando, aquele homem conversando,
Caminhe com quem tem esperança, meu irmão. Caminhe com quem enxerga o céu. Caminhe com quem vê salvação. Caminhe com quem tem fé. Não se isole. Aí em um certo momento, cansados, foram dormir. Mas quando foi partir o pão, que eles reconheceram que aquele homem não era um homem comum, não, era Jesus. Aí eles falaram: por isso ardia o meu coração quando ele falava, era o céu em mim. Quando Jesus conversava com eles, mas eles não estavam percebendo. Eles não percebiam. E aí eles percebiam que alguma coisa acontecia com eles. Alguma coisa acontecia. Era um conforto. A tristeza sumiu. Eu vou dizer para você: Jesus quer caminhar com você. Ele dormiu lá em casa, fez o meu sol renascer. Foi no partir do pão que ele sumiu que eu descobri que era Deus. Hoje ele está por aí, procurando uma casa. Pode ser sua essa casa, se a sua porta abrir. Por isso ardia o meu coração quando ele falava, era o céu em mim. Quem se isola, busca interesses egoístas, rejeita a sabedoria, assim como o soldado afastado de uma tropa está vulnerável, irmão. Assim como a ovelha longe do rebanho vira alvo fácil dos leões. Deus não criou você para estar sozinho. Deus não criou você para estar trancado em casa. Deus não criou você para estar numa caverna emocional. Existe cura no encontro, existe força na comunhão, existe renovo no corpo de Cristo Jesus. Eu vou confessar para vocês uma coisa. Houveram dias que eu não tinha coragem de eu sair de casa. Eita, pastor, pois é, eu sou humano, gente. Eu sou gente igual a vocês. E às vezes eu estou motivando vocês, eu preciso ser motivado. Mas quando eu chego aqui, aleluia, quando eu chego aqui e vejo os irmãos trabalhando no estacionamento, vejo os irmãos na recepção, eu vejo todo mundo fazendo a sua parte, aquilo começa a me dar uma alegria. O Espírito Santo fala: faz a sua parte também, porque eu sou contigo. O leão, quando vai pegar uma ovelha, um animal na manada, ele pega sempre o último, ou aquele que está apartado. É mais fácil. Então, quando você estiver no desânimo, não fuja para isolamento. Em quarto lugar, Deus fala de um jeito que quebra o desânimo. 1 Reis 19, verso 11 e 12. Então o Senhor diz a Elias: Elias, vai, fique diante de mim nesse monte. O Senhor passou e veio um vento muito forte. Elias estava ali desanimado. Esse vento rachava os montes, quebrava as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo
mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro suave e tranquilo. Elias esperava Deus no vento, no terremoto, no fogo, mas Deus veio numa brisa suave. A mensagem de Deus não é para te julgar, é para dizer: filho, eu te amo. Volta, volta. Deus não cura o desânimo com barulho, mas Ele cura com a presença. Ele não grita com o cansado, mas Ele sussurra. Ele não empurra o aflito, Ele acaricia. É na brisa que a alma encontra descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É no silêncio que o coração escuta a verdade que muda tudo. E Jesus está falando para você nessa noite: eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. O bom ânimo não é uma decisão. João 16 e verso 33. Em quinto lugar, o bom ânimo não é uma decisão. Desculpe. Em quinto lugar, o bom ânimo não é um sentimento, é uma decisão. Em João 16 e 33, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus não disse assim: sintam bom ânimo. Não, Ele disse tende. Ou seja, Ele deu uma ordem. Ânimo é uma força interior que move a pessoa para frente. É coragem para continuar. É a disposição da alma para enfrentar o que está à frente. É diferente de uma emoção, porque emoções mudam, mas o ânimo é uma decisão que apoia a fé. É linguagem clara. Ânimo é fôlego da alma. Ânimo é firmeza quando tudo balança. Ânimo é força emocional e espiritual para seguir. Ânimo é esperança ativa dentro do coração. Não é uma emoção, é uma âncora. A fé não anula a aflição, mas a fé redefine qual é a sua reação. E ninguém encarnou isso como o apóstolo Paulo. Ninguém viveu tanto isso como o apóstolo Paulo. Ele foi perseguido, ele foi rejeitado, ele foi apedrejado, ele foi esquecido. E esse esquecimento doeu bastante, porque ele estava para morrer, preso no lugar frio. Ele fala: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, traz a minha capa, está frio aqui. Às vezes, a sua carreira, você vai terminar sozinho. Você pode achar que está sozinho, mas os céus estão te esperando. E esse mesmo homem termina a carreira sozinho, mas ele faz uma oração que poucos de nós podemos fazer: combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a fé. Só me resta receber a coroa da justiça que Deus tem preparado para os seus. O apóstolo Paulo foi açoitado, foi preso, foi náufrago, foi picado por uma cobra, foi julgado injustamente. Mesmo assim, ele declarou em Filipenses capítulo 1, verso 12: quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem na verdade contribuído para o meu progresso. Eu vou ler em outra versão. Eu quero, irmãos, que saibam que as coisas que aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Tem um versículo que ele fala assim, que essa leve e momentânea tribulação, ele chama tudo isso de leve e momentânea tribulação, não há de se comparar com a glória que Deus tem preparado para os seus.
Diga assim comigo: não é o que acontece comigo que decide meu ânimo, é onde está a minha confiança. Olha que coisa linda, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Na escala de valores de Paulo, o sofrimento estava lá embaixo, mas a esperança dele estava lá em cima. Você está desesperado, Deus te dá nessa noite esperança. Então não é o que acontece comigo que vai decidir o meu ânimo, não é. Mas onde está a minha confiança? O meu ânimo depende menos do cenário e mais da visão. O que você está vendo pode não ser aquilo que realmente Deus está querendo te mostrar. A visão mostra. A visão mostra. É você ver o invisível e crer no impossível. Isso é fé. Não depende do hoje, mas depende do Deus que você serve hoje. E em sexto lugar, o Deus que permite a prova é o Deus que restaura. Jó capítulo 42, do verso 10 ao verso 12. Depois que Jó orou pelos seus inimigos, o Senhor o abençoou novamente. Ele deu em dobro tudo que ele tinha antes. Ele já era o homem mais rico da terra de Ur. E Deus deu em dobro para ele. Então vieram à casa dele todos os seus irmãos e irmãs, que haviam sido seus amigos, e eles comemoraram com ele, e mostraram a sua tristeza pelo que o Senhor tinha feito com ele. Cada um deles lhe deu uma peça de prata, um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó mais do que antes, e ele teve 14.000 ovelhas, tinha 7 antes, 6.000 camelos, tinha 3.000 antes, 2.000 juntas de boi, tinha 1.000 só, e 1.000 jumentas, tinha 500. Deus virou o cativeiro do Jó. Deus deu o dobro, deu honra, restaurou a reputação, a família, o propósito. Mas o maior milagre não foi o dobro. O maior milagre foi o olhar. Sabe como Jó olha para Deus? Jó 42, verso 5. Ele diz assim: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu vou orar nessa noite como Davi orou: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Você vai ver a vitória. E você vai falar como Jó disse: Senhor, eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu sei quem é o Senhor. Deus não restaurou apenas o que Jó tinha, Ele restaurou quem Jó era. Deus não quer só tirar você da caverna, Ele quer tirar você da caverna e tirar a caverna de dentro de você também. O desânimo não vence quando a dor passa, ele vence quando a visão muda. A esperança, já estou terminando. Então deixa eu falar para você, a voz que chama você para fora. O desânimo não é um buraco sem saída, é uma estação, é um momento, não é uma sentença, é um processo, não é um ponto final, é uma vírgula. Deus sempre continua escrevendo. Jó saiu da dor, Elias saiu da caverna, Paulo saiu das prisões internas antes de sair das externas. E hoje o Espírito Santo diz para você: que fazes aqui? O que você está fazendo aí se escondendo? Saia da caverna, eu tenho um caminho para você. Deus diz para você: eu tenho um caminho para você. Se coloque de pé.
Senhor Jesus, tira nossas vendas, Pai. Devolva-nos, Senhor, a visão de ver o invisível e crer no impossível. Tira todo desânimo, Senhor. Que às vezes, Pai, essa falta de fé nos faz abater, mas que possamos entender que o ânimo é um estado de espírito. É crer quando nada está bem, dizer pela fé: vai tudo bem. É crer que o amanhã será melhor que hoje. É crer que o Senhor Deus vai nos chamar pelo nome logo pela manhã. Que a tua brisa suave desça sobre nós e nos faça levantar, nos faça levantar. Eu não sei se alguém está desanimado aqui nessa noite. Eu já estive muitas vezes, é que vocês não sabiam e não perceberam, porque eu busquei o ânimo quando cheguei nesse lugar. Se você quiser sair do seu lugar e receber uma oração especial, venha, venha. O Deus do ânimo está aqui nessa noite. Aleluia. Na presença dele a tristeza salta de alegria. O Deus da esperança está neste lugar. Dá tempo de você vir. Te vou clamar, pois tudo vem de ti. Clame a Ele nessa noite. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Tá faltando gente aqui. Tá faltando gente aqui. O Espírito Santo fala. Aleluia. Falta gente aqui. Falta gente aqui. Você falou assim: vou desistir. Arabaxurianda lá, baixuricanda lá. Oh, glória. Oh, Senhor Deus, o Senhor conhece e nos
nos conhece muito bem. A tua palavra diz em Filipenses, no capítulo 4, o Senhor nos upou, ser igual a Deus, e veio este mundo como homem, e estando em forma de homem veio como servo, e como servo foi obediente, e obediente até a morte de cruz. A tua palavra diz também que o Senhor também intercede por nós, à direita de Deus Pai, como advogado, que intercede por nós. Por isso, Senhor, eu olho para a tua palavra e vejo também Isaías 53, que fala que o Senhor foi levado como cordeiro mudo a matadouro, e só alguns saiu da sua boca, o Senhor não reclamou. Mas também diz lá que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Quando nós oramos e falamos alguma coisa e pedimos ao Pai em teu nome, o Senhor conhece exatamente tudo o que nós sofremos, porque a dor humana o Senhor sofreu, a tristeza o Senhor sofreu, porque um dia vieram falar que o seu grande amigo Lázaro havia morrido. O Senhor chorou, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. O Senhor se compadeceu daquela mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. O Senhor sabe o que é a solidão, porque antes da sua morte, no jardim de Getsêmani, o Senhor foi orar, mas o Senhor ficou sozinho. E na sua oração, o Senhor ora ao Pai e diz: Deus meu, passa de mim esse cálice, que é muito amargo, porque ali o Senhor viu toda a via cruzes, todo o sofrimento que o Senhor ia passar. Então, seja o desprezo, a dor, a solidão, todos os sentimentos humanos, o Senhor conhece, o Senhor viveu na pele. E eu oro agora e peço que o Senhor interceda por nós agora, porque o Senhor conhece. Lembra da nossa estrutura, sabe que somos pó. Por isso restaura cada vida agora, restaura cada alma agora. Fala como uma brisa suave, como uma voz mansa. Fala assim como o Senhor falou com Elias. Aleluia. Elias, sai para fora, porque eu sou o teu Deus. Elias, você não está sozinho. Eu separei 7.000 profetas que não se dobraram. Elias, você não está só. E o Senhor te diz essa noite: você não está só. Você não está só. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Se renda. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga Jesus. Aleluia. Você trouxe a sua oferta nessa noite? Faz um gesto de amor e de carinho. Diga assim: Senhor Jesus, aqui está a minha oferta. E entregue a Ele a sua oferta nessa noite. Deus não precisa do seu dinheiro, mas a obra de Deus precisa, e muito. Estamos num processo de construção. E eu creio que Deus vai usar você, que Deus vai usar o seu bolso, a sua generosidade, de ofertar com muito amor e com muito carinho nessa noite. Como diz lá em Coríntios, não por tristeza,
ou por necessidade, porque alguém está mandando ou pedindo, não. Porque Deus ama quem dá com alegria. Quer que Deus te ame? Sim. Sim? Dá com alegria. Amém? Nesses envelopes que estão aí, também eu tenho um Pix da igreja, se você não conseguir via QR Code do painel, nesse envelope tem aí, é um CNPJ. Sai do seu lugar e oferta a Deus. Deus, nós entregamos essa oferta a Ti, Senhor. Algo que sai do nosso coração, com o amor que nós temos a Ti, Senhor Jesus. Visita agora cada lar, cada despensa, cada vasilha. Oh, Senhor, não deixa faltar o pão. Visita o comércio dos Teus filhos, a empresa, esse irmão que é funcionário, que é um colaborador, como diz a Tua palavra, que não importa se sejamos servos ou se sejamos livres, mas que sejamos melhores. Senhor Deus, que cada um aqui, Senhor Deus, possa ter prazer, alegria no seu trabalho. Que o Senhor possa guardar os teus filhos, repreendendo toda a nuvem de mal que esteja na empresa, ou pessoas que são usadas para tirar a paz. Deus, que cada um aqui seja o embaixador da tua paz, aonde pisar os pés. Deus, dê a prosperidade, Senhor, a cada um. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, não deixe faltar. Repreenda a enfermidade, o dinheiro que fica na farmácia, que essa família, essa pessoa já seja curada agora, em nome de Jesus. Esse espírito maligno de quebradeira, onde as coisas destroem, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dê a prosperidade e a bênção sobre cada lar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoado, em nome de Jesus.